Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Francine Leite, sou jornalista. Trabalho na assessoria de comunicação da AGER, a Agência Estadual de Recursos Hídricos. A AGER é uma autarquia do governo do estado, daqui do Espírito Santo. É um órgão vinculado à SEAMA, a Secretaria de Meio Ambiente, daqui do estado. A AGER, de acordo com a política estadual de recursos hídricos, é o poder executivo estadual competente para executar essa política e seguir essa legislação aqui no Espírito Santo. É o que temos conversado normalmente aqui nos nossos encontros semanais. Nós temos falado bastante, sempre citado a política estadual de recursos hídricos, falando sobre água, sobre todos esses temas que perpassam pela gestão de recursos hídricos, que é o principal trabalho desempenhado pela AGER. Bom, aqui nos nossos encontros nós já falamos sobre gestão da água, sobre os instrumentos de gestão da água, os planos de bacia ou de recursos hídricos, a outorga de direito de uso da água. Falamos também sobre os usos possíveis da água, outorgáveis aqui no Espírito Santo. Falamos sobre segurança de barragens, gestão descentralizada e participativa nessa política de recursos hídricos. E ainda continuando nesse tema, falaremos hoje sobre o monitoramento da quantidade de água. A política estadual de recursos hídricos traz a importância do monitoramento de vazões quando diz que o objetivo da política, abre aspas, é o gerenciamento, a proteção, a conservação e a recuperação das águas que estão em domínio do Estado, de modo a garantir a disponibilidade do recurso para a atual e as futuras gerações em qualidade e quantidade. Além disso, a política estadual de recursos hídricos também visa a defesa contra eventos extremos, que aqui no Espírito Santo nós experimentamos os dois extremos, né, de certa forma, guardadas as devidas proporções, o extremo das inundações e também o extremo da seca, da estiagem em algumas regiões, e de acordo com o ano em graus diferentes. Os números gerados pelo monitoramento servem para as duas situações também, tanto para abastecer as defesas civis, os sistemas de alerta em riscos de enchente, para minimizar os impactos dessas enchentes, e também o contrário. O acompanhamento quantitativo da água é um dos parâmetros utilizados, por exemplo, no monitor de secas, que é um programa da Agência Nacional de Águas, a ANA, ao qual o Espírito Santo aderiu no ano passado. A AGER é um dos validadores dos mapas que eles montam mensalmente, com a classificação dos estados envolvidos e como que está a situação desses estados em relação à estiagem. Sejam bem-vindos aqui novamente a essa transmissão. Compartilhem essa transmissão, essa live com quem vocês acham que vai se interessar pelo tema. Nós falamos de forma técnica, mas também de forma muito simples para que todo mundo possa entender, colocando também esses exemplos e essas informações no dia a dia. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre o monitoramento das vazões dos rios. Vou convidar o Giovanni, que é o nosso convidado de hoje. Sartori é biólogo de formação, agente de desenvolvimento ambiental e de recursos hídricos da AGER. É servidor efetivo de carreira. Oi, Giovanni. 15 anos de experiência aí na gestão da água. Participou da implementação de instrumentos de gestão como a outorga. Hoje trabalha lá na AGER, na coordenação de hidrologia, informação e pesquisa, na COIP. O Giovanni participou daquele sobrevoo sobre as bacias do sul do estado, que a gente até mostrou por aqui. Eu postei algumas coisas nos stories, falei já em outras lives, em alguma terça-feira passada dessa. Ele embarcou nesse voo, que foi o dia inteiro praticamente lá, né? O objetivo desse sobrevoo foi fazer o reconhecimento das áreas, dos pontos estratégicos já estavam mapeados, para no futuro o governo do estado começar a montar um sistema de alerta na região. Então, para começar, Giovanni, como é que foi
esse sobrevoo? Então, boa tarde a todos. Eu aproveito a oportunidade para agradecer, né, essa, essa participação, ter a chance de passar para todos aí o nosso trabalho que temos aí realizado ao longo de vários anos, lá já agora pela AGER, né, do monitoramento de vazões. E é um prazer enorme, né, poder estar aqui para contar um pouco para vocês a nossa experiência, essa última experiência que tivemos lá com o Notaer, que deu todo o apoio, né, logístico com a aeronave para fazer o sobrevoo nas bacias do sul, as bacias que foram severamente impactadas com as enchentes, né? E a gente teve a oportunidade de adiantar esse trabalho, tá? Fazendo esse sobrevoo, e com isso a facilidade de se deslocar nesses ambientes foi fantástica, né? Porque você indo por terra, você não tem aquela visão macro da localidade que você está buscando vistoriar, tá entendendo? Então, assim, a aeronave ela foi fundamental para adiantar o trabalho da gente, né? E delimitar uma área muito grande que a gente demandaria, assim, basicamente uns 2 meses para fazer esse serviço. Foi ótimo, Isso né? você entende, né, Giovanni? Você sempre está por aí no campo. Isso, Você indo por estradas, às vezes você tem obstáculos, né? Florestas, vegetação, cercas, e com o helicóptero não, né? Com o helicóptero você sobrevoa, consegue filmar, detalhar as imagens, e isso facilita demais o nosso trabalho na hora de escolher o melhor local para instalar a estação hidrológica. E foi E assim, uma vocês experiência conseguiram muito boa. identificar os pontos todos que já estavam mapeados? Eles Sim, atendem os sim. critérios? Então, foi feito localidades ao longo de corpos hídricos, principalmente na bacia do rio Itapemirim, que foi uma bacia já que nós visualizamos que carece muito de estações ainda a serem implantadas, e locais também de recarga, como locais de cabeceira, para poder instalar pluviômetros, né, de monitoramento de chuva nessas cabeceiras, de como que está acontecendo ali a precipitação e tudo mais. Então, assim, todos os locais foram vistoriados, foram 23 pontos ao todo, e foi praticamente feito em uma manhã, né? E se a gente fosse andar isso tudo com carro, ia demorar pelo menos uns 2 meses para fazer, só para você ter ideia, assim, da agilidade que nos deu aí a aeronave. Com certeza, a gente até agradece novamente, publicamente, o Notaer, que cedeu a aeronave, nos levou até lá, e também a TVE, o pessoal que registrou com imagens esses pontos que agora essas imagens já estão sendo analisadas pela equipe, né? A gente já, a AGER, tanto a AGER quanto outros órgãos do governo do estado que vão compor esse sistema de alerta, já tem algumas estações nessas regiões, né, Giovanni? E agora elas vão Sim, ganhar novos pontos. Tanto lá isso. quanto em outro local, mas pode usar essa região como exemplo. Por que esse monitoramento quantitativo é tão importante? Então, hoje você não tiver essa informação em mãos, você não consegue fazer gestão de recursos hídricos, né? Tudo que você precisa gerir, você tem que conhecer. Então, é através do monitoramento quantitativo que a gente consegue conhecer essas bacias melhor, como que se comporta o ciclo hidrológico, quais são as sazonalidades, né? Como que ela se comporta diante de uma ação, de repente, de um evento crítico, né? Que a gente às vezes nem espera que aconteça, né? Onde que a água vai chegar primeiro, qual o tempo de recorrência desse evento, né? Então, isso tudo são informações que são assim coletadas através desse sistema de monitoramento, e aí a gente tem como trabalhar isso a favor, né, da gestão, tanto de risco, quanto da parte também operacional da AGE na implementação dos instrumentos, né, de gestão da política estadual de recursos hídricos, como outorga, como planos de bacia, cobrança pelo uso da água, Para entre fazer os outros. balanços hídricos, né? Exatamente. Você tendo uma estação hidrológica, fazendo o monitoramento da bacia, você vai ter em mãos a realidade que está acontecendo na bacia.
né? Hoje nós trabalhamos com vazões estatísticas para a implementação de alguns instrumentos como a outorga, mas o ideal é que a AGE tivesse em mãos uma rede já bem implementada para que essa informação seja coletada o mais próximo possível da nossa realidade, né? Não que os novos modelos não sejam modelos assim que vão atender, eles atendem muito bem, inclusive. E na maior parte das vezes, quando a gente começa a monitorar com as estações algumas bacias, a gente faz a comparação desses dados com os que a gente já estima, né, naturalmente, e tem visto que os nossos modelos estão muito bem calibrados, Ah, ok? então, Giovanni, e falando já sobre isso, como que é essa rede hoje? Até algumas perguntas que a gente já recebeu nos stories, na caixinha de perguntas que eu coloquei. Todas as bacias hidrográficas do estado são monitoradas hoje? Qual que é o tamanho dessa rede? Pois é, a nossa rede ela está ainda em fase de implementação. Nós, inclusive, temos algumas estações ainda por instalar, né, conosco, mas estamos com uma compra programada já com o financiamento do Banco Mundial, está correndo essa compra, e com essa rede instalada mais futuramente, essa expansão, a gente estaria cobrindo todas as bacias do estado do Espírito Santo, tanto em terços altos quanto médio dessas bacias. Hoje nós temos algumas bacias no norte, né, que tem as instalações já de estações, na região central aqui, onde a gente tem a região metropolitana, e algumas no sul. Mas ainda tem várias bacias, podemos dizer que em termos de 40% das nossas bacias hoje estão começando a ser atendidas, né? Mas ainda carece de algumas estações ainda em seus trechos médios e baixos. A outras bacias, a gente tinha um planejamento antes da pandemia de complementar no norte. Só que com o advento das enchentes que aconteceu no início do ano, né, as últimas chuvas de verão, o governo do estado solicitou que a gente desse a importância de começar pelo sul essa expansão, essa nova expansão nossa, para exatamente atender e montar uma rede de alerta no sul. Às vezes algumas prioridades, algumas decisões prioritárias têm que ser tomadas, né? Eu queria aproveitar, Sim, inclusive, você falou alguns locais, assim, onde tem essa rede. Esses dados estão disponíveis, a maioria deles estão disponíveis no site da AGER, diariamente, todos os pontos, e semanalmente, Rio Santa Maria da Vitória e Rio Jucu, que são os reservatórios que abastecem a Grande Vitória. Então, esses dados podem ser acompanhados por lá. Para quem também tem mais curiosidade, tem um sistema da ANA, né, o Giovanni? sim. Que também dá para acompanhar ponto a ponto. Pois é, a agência hoje ela opera, né, e faz a operação da rede da ANA aqui no estado, as estações automatizadas, né, que também já fazem parte da sala de situação, né, para o monitoramento de alerta. Não que essas informações também não vão servir para a parte de gestão da GE, mas o foco da automatização das estações convencionais que já existem há muitos anos aqui no estado do Espírito Santo, ela foi exclusivamente para atender a rede de alerta, né, de eventos críticos. A AGER também dispõe de estações, e essas estações, da mesma forma, são utilizadas, né, para essa finalidade, mas também para gestão. Então, nós temos hoje instaladas 5 estações da Agência Nacional das Águas, em estações em locais que já existiam estações convencionais de régua e pluviômetro, tá certo, Francine? E tem estações da AGE instaladas nos corpos hídricos de dominialidade do Estado do Espírito Santo. São 6 estações, tá ok? Então, hoje a AGE está operando uma rede de 11 estações, tá? Temos estações ao norte, na região da Bacia do Doce, alguns afluentes, né, como Santa Maria do Doce, Santa Joana. Temos estações instaladas no Rio Jucu e também no Rio Benevente, tá ok? E estações instaladas no Rio Castelo, que é um afluente do Rio Itapemirim, tá ok? E, Giovanni, com base no que a gente tem, tanto de dados de monitoramento direto, quanto de outros dados, como de outorga, enfim, no sistema de dados da AGER, de um modo geral, a gente consegue dizer como é que é a situação do Espírito Santo em termos de quantidade de água regionalmente?
Então, hoje, com o que a gente tem em mãos, assim, já de monitoramento, a gente consegue ter uma visualização melhor que a região sul, ela tem uma disponibilidade hídrica muito maior do que o norte, né? Então, assim, tanto que a gente estava focando começar a nossa expansão, né, pelo norte, porque é uma região que carece muito de monitoramento hídrico por conta da escassez hídrica, praticamente do Rio Doce para cima, já pegando algumas bacias ainda do lado direito do Rio Doce, na margem direita, como o Rio Santa Maria do Doce e o Rio Santa Joana, o Rio Glandu também, né? Mas ali para cima, adiante, né? Pegando a bacia do São Mateus, do Itaúnas, são bacias que realmente sofrem demais com a escassez hídrica. Então, hoje a gente já tem um monitoramento e sabe exatamente quando é que começa realmente a situação a ficar extremamente crítica. Né? Nós temos uma estação instalada lá na bacia do São Mateus, que é no Rio 15 de Novembro, que é um dos afluentes do Rio São Mateus, e ela a gente consegue monitorar ela e ver os dados, exatamente os períodos são os mesmos, onde começa a escassez hídrica. Então a gente tem isso bem caracterizado e comprovado, né? Porque antes a gente apenas supõe por conta dos monitoramentos meteorológicos que é realizado pelo INCAPé. Agora a gente consegue ver na íntegra ali como é que o regime hidrológico se comporta. Então, assim, hoje o Estado ele tem uma disponibilidade hídrica maior no sul, até mesmo por conta das entradas das frentes, né? Começam pelo sul e, às vezes, elas conseguem chegar com uma certa intensidade ao norte, já na época do verão, mas no período crítico elas raramente passam do Rio Doce. Eu Ok? queria até te perguntar sobre a situação atual, nesse momento, 1º de setembro, mas inclusive vou começar falando do monitor de secas, que eu falei agora há pouco na introdução. O Espírito Santo aderiu a essa ferramenta no ano passado, em meados do ano passado, em 2019, e aí o Espírito Santo começou a fazer uma parte desse mapa do monitor de secas. Mensalmente, eles soltam um novo mapa e a AGER ajuda a validar esse mapa com base nos dados que saem desse monitoramento quantitativo da água feito por essa rede da AGER e também complementado pela rede do INCAPé, da Defesa Civil, da CESAM, que também monitora a quantidade de água. Inclusive, se vocês quiserem acessar o último mapa disponível é o de julho, que eles soltam geralmente na metade do mês seguinte. Então, o último saiu no dia 15 ou 20, entre 15 e 20 de agosto, em relação a julho. O monitor mostrou, inclusive, que o Espírito Santo, a partir do meio do Espírito Santo, do centro, para cima, tem seca fraca, com efeitos a curto prazo. É algo até natural aqui no Espírito Santo, Giovanni? Como é que é a situação atual nesse momento? Então, o último boletim que eu tive acesso, que trouxe esse mapeamento do sistema de monitor de secas, foi do mês de junho, tá? Eu não sei como que está o preparo do último agora, tá, Francine? Mas mostrou que, no momento, ainda a gente tem bastante área úmida, área com normalidade, não está assim, tão grave, não. Tirando uma região ali da divisa com o estado de Minas, na região de cabeceira do Rio Glandu, por exemplo, ali demonstrou uma escassez hídrica forte. Mas as regiões do sul ainda estão bastante úmidas. Bom, a gente ainda tem setembro e outubro pela frente, né? As chuvas só começam agora no final de outubro, né? O período chuvoso, novembro. Então, assim, a normalidade ainda prevalece nessa região litorânea do nosso estado. Então, assim, a gente espera que se porventura entrar outras frentes, consiga manter essa água aqui com a gente, né? Em Mas relação... se não precipitar logo, essa região de normalidade que trazia lá no mapa, ela pode começar a entrar numa região de crise hídrica, novamente, que é comum nessa época, né? É Mas comum por nessa enquanto... época, mas esse ano está mais tranquilo, podemos dizer assim. Eu lembro que o ano passado a AGER, inclusive, teve que soltar algumas resoluções de restrição de uso. Esse ano isso ainda não foi necessário. Tá melhor esse ano? Então, esse ano, em relação a 2019, realmente tem tido demonstrado, né, uma melhora, sim.
Só que, assim, ele veio melhorando desde 2016, quando a gente teve lá a situação bem crítica aqui, principalmente na nossa região metropolitana, né? Atingiu praticamente o estado inteiro a crise. Sim, E até o sul aí, que tem mais água. exatamente, 2017 foi melhor, 2018 começou a dar uma melhorada um pouco mais, 2019, 2020. Só que esses eventos são cíclicos, né? Eles acontecem, geralmente estão mostrando que eles ocorrem de 5 em 5 anos. Eu pude acompanhar isso um pouco, porque eu já estou há 15 anos, né, no serviço de meio ambiente, a parte de gestão de recursos hídricos. Então a gente acompanha. Então, possivelmente, esse ano ainda, a gente vai ter algumas precipitações mais elevadas, né, até o final do ano, e o ano que vem talvez a gente comece a reverter essa situação, né? Essa é a expectativa. Tomara. Mas a gente assim, tem visto que realmente está com uma situação bem melhor do que no ano passado. Inclusive, você que está sempre em campo, já viu com seus próprios olhos como é que é a situação de escassez hídrica mesmo, né? Tem É, alguma história para contar? pois é, eu falei que esse ano está um pouco melhor do ano passado, mas o ano passado nós tivemos algumas situações bem graves em algumas bacias, como no Rio Santa Maria do Doce e no Rio Santa Joana, né? No Rio Santa Maria do Doce teve uma particularidade assim que eu gosto muito de contar que me marcou bastante. Além do nosso monitoramento de invasões para as estações hidrológicas, né, que nós temos que fazer as calibrações depois com o dado de nível, com as vazões, as curvas-chave de como se comportam, né, em determinado nível, qual é a vazão que está passando ali na estação. Além desse trabalho da rede de monitoramento quantitativo, a gente dá suporte também ao monitoramento qualitativo, né, que é feito pelo Qualiágua, né, junto com a nossa equipe de qualidade. E em alguns pontos a gente faz monitoramento de vazão. Eu me lembro bem que, já próximo da foz do Rio Santa Maria do Doce, nós fomos fazer uma medição de vazão no mês de setembro, eu me lembro bem, mais ou menos nessa época, ou agosto, setembro, não me recordo a data. Mas eu peguei uma vazão praticamente zerada no Rio Santa Maria do Doce, não estava chegando quase nenhuma gota de água no Doce, lá onde ele deságua. E 2 meses e meio depois, eu voltei novamente a fazer o monitoramento, estava passando uma vazão de 30 metros cúbicos por segundo no rio. Então você vê como que é a dinâmica de alguns cursos d'água nossos, né? Hoje você tem uma vazão praticamente zerada, daqui 2 meses e meio você tem uma vazão de 300 mil vezes maior. E um corpo hídrico que não é tão grande, não é uma bacia pequena, inclusive. É uma vazão de cheia, né? Uma vazão de pico. Né? Então, através desse monitoramento, é que a gente consegue conhecer melhor como que se comporta o corpo hídrico. Né? Isso não é comum de acontecer em qualquer bacia. Né? Então, cada bacia tem a sua particularidade, o seu tempo de concentração, o seu tempo de retorno, e isso só é possível se a gente monitorar. Se a gente colocar a estação, começar a coletar dado, nível, fazer medições de vazão, associar o nível às medições de vazão, montar a curva-chave, que aí a gente consegue, recebendo os dados de nível, estimar a vazão que esteja passando naquele ponto. E aí montar um estudo de ciclo hidrológico completo daquela bacia. Okay? Aproveitando isso que você falou por último, isso que eu ia perguntar, como que na prática é feito esse acompanhamento? Porque a gente já falou de estações automáticas, você já falou que foi em campo medir. Como que funciona esse monitoramento no dia a dia e como ele pode ser feito? Então, a gente trabalha com a instalação das redes hidrológicas automatizadas hoje em dia, são estações modernas, inclusive o Estado opera redes semelhantes à da ANA, com equipamentos semelhantes, né? E são estações computadorizadas, com transmissão via satélite ou via GSM. Né? Ou seja, elas coletam o dado através de uma sonda ou então através de um radar que fica próximo do corpo hídrico. Né? Quando é a sonda fica exatamente no leito do corpo hídrico. Essa informação é coletada de 15 em 15 minutos e transmitida através de uma antena por GPRS, né, GSM, sinal de celular, ou então GOES, através de sinal de satélite GOES, certo? E essa informação ela chega no nosso FTP, que é uma central de processamento de dados, que fica no nosso núcleo de processamento de dados aqui em Vitória,
né, lá na Prodeste, e esse dado ele é planilhado. Tá? Através desse dado, ali a gente vai ter várias informações. A nossa estação é hidrometeorológica, então a gente tem dado de chuva, a gente tem dado de nível daquele ponto, e isso fica tudo planilhado, né, tabulado. Essa informação depois ela vai alimentar um sistema, modelo, que se chama cota vazão. E aí ela é transformada em vazão naquele rio. Por quê? A gente já fez a calibração do sistema com incursões lá para medir essa vazão. E aí é trabalhado pelos nossos especialistas hidrólogos da AGE para montar essas curvas. E aí, de acordo com o nível que estiver passando lá, nós sabemos qual é a vazão que esteja passando ali. Essa informação ela é convertida em diversas informações para diversos setores da gestão, tanto para planejamento, outorga, cobrança, quanto também para suporte dos outros entes parceiros nossos, como a Defesa Civil. Porque ela tem como ser convertida em um alerta, para dar um alerta via sinal GSM ou outro tipo de alerta via radar, né, para que as pessoas envolvidas naqueles locais, por exemplo, com a segurança da população, possam saber de como que está se comportando o regime hídrico daquela bacia. Então, se porventura estiver caindo uma grande precipitação na cabeceira desses rios, e a gente estiver monitorando com essas estações, as estações por si só automaticamente vão mandar esse alerta para as pessoas que interessar, segurança pública, defesa civil, corpo de bombeiros. Esse é o objetivo, né? Para retirar as pessoas da área de risco, exatamente. Também, esse é o principal objetivo da rede de alerta hoje no Estado. Mas okay? pelo que você estava contando, para realmente configurar um sistema é difícil, né? Tem várias etapas. Você falou de réguas também. Quando a gente vai no interior, até passa perto dos rios, é até comum encontrar algumas réguas, né? Algumas até de madeira. Isso ainda é utilizado? Sim. O sistema convencional, que é o sistema de réguas milimétricas, né, que é o sistema mais confiável, a gente pode dizer ainda hoje, por conta que ele é um sistema que não tem falhas de trabalho, falhas de execução, né? A estação automatizada, ela por si só, ela pode acontecer algum defeito, pode cair um galho, né? Acontecer uma enchente, levar a estação, como já aconteceu com a gente, né? Então, assim, a estação de réguas não, ela está lá, por si só, você tem um observador e ele pode sempre passar essa informação, ainda passa, inclusive, porque a rede da ANA, a maior parte dos pontos monitorados no estado pela Agência Nacional das Águas é com estações convencionais ainda, né, fazendo leituristas, né, que fazem leitura de manhã e à tarde. E é interessante que nas nossas estações hidrológicas automatizadas também tem uma rede paralela de réguas milimétricas, porque havendo algum problema com a rede automatizada, a régua ainda está ali para manter a série histórica, né, valendo, né, você não perca dado coletado. Como se fosse um step. Exatamente, são duas redes trabalhando em paralelo, sempre. Essa é a orientação a nível nacional, a nível estadual, que a gente deve operar uma rede hidrológica. Sempre tem uma rede paralela convencional de régua. Também para calibrar a estação, para ver se ela está pegando o nível correto. Que é através das réguas, dos referenciais de nível, que a gente consegue balizar o quanto aquela estação está operando corretamente. Né? E aí cabe as manutenções, claro, né? Preventivas e tudo mais. E como que dá para saber que aquele nível é bom ou ruim? Você, por exemplo, é um cara que conhece muitos rios aqui no Espírito Santo, além de ter parâmetros, tem a noção visual. Mas como é que você sabe que aquele dado transmitido pela estação significa que ele é bom ou ruim? Como é que chega a esses parâmetros, a essas referências? Então, quando eu falei com vocês agora há pouco sobre os monitoramentos, sobre as estimativas de vazões de referência, né, como vazões Q90, Q710, são estudos hidrológicos estatísticos que são realizados em diversas bacias do estado, a nível nacional, e esses estudos eles levam em consideração a área de drenagem de cada bacia, tá certo? Então, assim, eles demonstram quais são as vazões médias, né? Vazões máximas, vazões mínimas, e comparando as vazões que nós estamos monitorando em tempo real na bacia,
com essas estatísticas que a gente consegue verificar se uma vazão está muito abaixo do que é esperado naquela sazonalidade, por exemplo, ou está muito acima, ou está na vazão média, né? Então, assim que a gente consegue verificar se é uma vazão boa, se vai atender aos usos da bacia, ou se é uma vazão muito alta, que vai trazer consequências, né, desastrosas ali, ou risco para a população. Então, assim, são feitos os estudos estatísticos que se utilizam, inclusive, são recalibrados através do nosso monitoramento real, né? Então, assim que a gente consegue verificar se uma vazão é boa ou ruim, tá ok? Entendi. Tem todo um trabalho por trás e isso também vai ser Isso. feito ainda lá no Sul, né? Então, vai ser feito não só no sul, mas também em outras bacias do estado também que carecem desse sistema, tá ok? Por Qualquer exemplo, lugar onde é instalado novos equipamentos, onde são instalados novos isso. equipamentos, tem que fazer todo esse estudo. Exatamente. O estudo está acontecendo, né? A gente está coletando informação, a nossa rede ainda precisa de melhorias, tá, Francine? Isso precisa da rede auxiliar, nós estamos adquirindo regras milimétricas, e aí a gente estava para dar um grande passo esse ano, instalando mais estações, fechando essa programação, para a gente ter realmente em tempo real gráficos sendo gerados, mais boletins, né, de forma mais automatizada. Mas, infelizmente, né, com a pandemia, o trabalho meio que deu uma desacelerada. Né? Agora que a gente está tentando voltar na nossa rotina, claro, com muita segurança, por conta que não dá para você ir de qualquer jeito no campo, fazer vistoria, né? Mas a gente está trabalhando, vamos, se Deus quiser, adquirir mais expertise, mais hidrólogos para trabalhar esses modelos, né, lá na GE, junto com a nossa equipe da COIP, né, e planejar um sistema, né, o mais rápido possível lá para o sul do estado. Chegou uma pergunta aqui, qual que é o papel dos municípios nesse monitoramento? Então, fundamental, né, muito importante o papel dos municípios, porque hoje eles já são nossos parceiros, né, em muitas localidades. Quem dá todo o suporte nas manutenções das estações é a municipalidade. E até mesmo na hora que a gente vai instalar os equipamentos lá no campo. Eles estão presentes, ajudando a gente nessa conversa, inclusive com alguns proprietários, que são propriedades particulares. Nem sempre a gente consegue uma localidade que seja pública, né? E eles estão sempre lá, eles que observam o tempo todo a estação, e se acontece algum problema, eles mesmos nos notificam, né, para que a gente vá resolver a questão que está acontecendo lá na estação, o problema, enfim. O município, ele é mais um parceiro da AGER, né, nessa questão da rede, porque são os nossos olhos permanentes, né, lá eles que avisam quanto às questões de situação hídrica mesmo da bacia, de repente qual a necessidade que se tem para instalar mais estações em outros locais. Eles, melhores do que a gente, conhecem a área deles, né? E a gente conta muito com o apoio, claro, sim, deles participarem com a gente. E, Giovanni, você falou sobre o passo a passo, o que tem que ser observado na hora de montar esse sistema, a rede do Estado e da AGER também está em expansão, em crescimento. Tem algum local onde esse sistema funciona bem aqui no Espírito Santo? Geralmente os sistemas eles funcionam bem em locais onde a gente tem maior sinal, assim, porque nossas estações hoje da GE, por enquanto, elas são de transmissão via GSM. Então, para que a gente tenha uma transmissão boa para o nosso FTP aqui em Vitória, é interessante que elas sejam instaladas próximo aos centros urbanos, onde tem o melhor sinal de telefonia, né? Mas agora, com o advento da compra pelo Banco Mundial das estações com transmissão via satélite, isso já vai ser sanado, né? Não vai ser eliminado. E hoje nós temos transmissões boas de algumas estações que estão instaladas em Marechal Floriano, em Itarana, Santa Teresa, Castelo, também temos transmissão boa. E assim, tirando alguns locais que em meios de vales, como por exemplo a região do Benevente, nós temos estações instaladas lá, infelizmente, sinal de celular muito ruim, então talvez a gente até substitua uma estação com transmissão via satélite. Regiões, por exemplo, mais ao norte do estado, bem distante dos centros urbanos, como a região de Vila Pavão,
Lá nas regiões da bacia do Rio São Mateus, nós temos problemas de transmissão. Nessas estações, a gente tem que ir de 2 ou de 3 em 3 meses para baixar esses dados, né, e trazer para alimentar o nosso banco de dados para gerar o sistema. Ok? Mas tem algum que o sistema está pronto? No Rio Doce, por exemplo, eu acho que tem, né, que é uma bacia federal. Isso. Sempre que tem alguma chuva lá em Minas, existem esses alertas. Lá é um sistema pronto? Praticamente pronto? Então, a bacia do Rio Doce é uma bacia federal, né? O Rio Doce, por si só, a sua calha principal é de nominalidade federal, então quem opera e faz todo o monitoramento, as outorgas, né? Cobranças, implementa os instrumentos da política nacional na calha principal é a ANA, né? Agência Nacional das Águas. E assim, os afluentes é de responsabilidade dos estados, tanto de Minas quanto do Espírito Santo. Na calha principal do Doce, hoje temos um sistema de alerta já implementado, já inclusive é um dos sistemas mais modernos e eficientes de alerta para enchentes. Ele é operado pelo CPRM, inclusive são os criadores desse sistema, o Serviço Geológico do Brasil, que faz a operação de toda a rede nacional, né? Pela ANA. Então, assim, hoje a bacia do Rio Doce, em sua calha principal, ele já possui um sistema de alerta. Só que esse sistema de alerta que foi bolado, né, que foi implementado e concebido para o Rio Doce, ele é um sistema muito robusto. Ele engloba uma bacia muito grande, né, pega praticamente 2 estados, tá certo? Sim. E para as nossas bacias mais diminutas, tem que ser feito muitas adaptações nele para ele poder gerar informação em tempo hábil e prever as enchentes e dar o alerta, na verdade. Nós já estamos em contato com o CPRM e com a ANA e já estamos conversando uma modelagem apropriada para as nossas bacias aqui do estado. Inclusive, você lembrou bem do reforço da equipe. A ANA e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estava com inscrições abertas, com bolsas de pesquisa super interessantes para trabalhar. Uma dessas vagas é para a AGE, para trabalhar junto com vocês, né, no monitoramento de vazões de rios, né, Giovanni? Então, exatamente. A gente tem a expectativa de que essa pessoa chegue logo. Acho que o início da bolsa é no final desse mês, foram prorrogados algumas vezes, mas eu acho que agora, pelo que eu estou vendo aqui na chamada pública, já encerrou e a gente espera que esse profissional chegue logo para agregar o nosso trabalho. Vocês que se mudaram agora lá para o CEPID, numa área cedida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, que vai ajudar bastante nesse trabalho, né, Giovanni? Exatamente, Francine. Graças a Deus a gente conseguiu assim, essa parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e ceder esse espaço, né, maravilhoso que é lá, logisticamente muito adaptado para nos receber, inclusive. Toda a parte ali de apoio que a gente vai ter da área de pesquisa que envolve a Universidade do Espírito Santo, a UFES, né, a Universidade Federal, o IFES também, né? Então, assim, a gente espera que ali apareçam bolsistas e pesquisadores dispostos a abraçar essa missão que a gente tem, que agora, sim, é trabalhar esses dados que a gente coletou, né? Eu estou meio que na ponta da corda ali, botando as estações para funcionar, medindo vazão. É um trabalho árduo, é um trabalho incessante. Eu vou um dia me aposentar e ele vai continuar. Esse trabalho não termina nunca, né? Só que precisam de pessoas lá, bolsistas, pesquisadores, hidrólogos, hidrometristas, né? Para pegar essas informações e trabalhar essas informações em prol da sociedade, em prol da pesquisa, né? Porque nós estamos fazendo nosso trabalho de monitorar, né? E gerar informação para que outras pessoas possam utilizar em diversos trabalhos, né? Inclusive na concepção de modelos capazes de nos dar suporte para a gestão de recursos hídricos, para dar suporte aos outros parceiros, né?
entes aí da Defesa Civil na parte de segurança, né, no que cabe a controle de enchentes, de eventos críticos, enfim. Né? Então a gente espera muito desenvolver agora com esses dados lá no CEPID, realmente desenvolver pesquisa, que é o que foi concebido com a criação da agência, né? E a gente possa tomar o nosso espaço na pesquisa da AGE hoje nesse ramo lá com o pessoal do CEPID. Com certeza, a pesquisa sempre foi um braço forte aqui da AGER, né? Os pesquisadores agregam muito nos trabalhos, nas entregas para a sociedade, nos planos de bacia, por exemplo, os planos de recursos hídricos, sempre com uma interface muito forte com a academia. A gente espera que, mais uma vez, e com mais esse passo, essa mudança, a pesquisa também contribua para a sustentabilidade do meio ambiente, principalmente em relação à água. Giovanni, muito obrigada. Estamos há mais de 40 minutos aqui ao vivo, passando informação. Bom. Não, passou rápido. Passou rápido, né? Tem tanta coisa para falar, gente, mas é tão pouco tempo, né? Você tem mais um tempinho, se quiser fazer suas considerações finais. Eu até ativei os comentários aqui, caso o pessoal queira mandar alguma coisa. Mas já quero te agradecer, Giovanni, por ter reservado esse tempo com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Gostaria, assim, de colocar toda a nossa equipe lá à disposição de quem precisar de informação. A informação ela é pública, a informação é de todos. Nós estamos lá apenas desempenhando o nosso papel, né, no serviço público, colocar o nosso conhecimento a serviço da população. Né? E a gente está aberto, né, sempre para recebê-los, assim, o que for necessário, a GE, né, a COIP, ela vai estar lá à disposição. Temos uma equipe composta não só por colegas lá que trabalham na rede de monitoramento quantitativo, mas a COIP também tem informações de qualidade, né? São praticamente 100 pontos hoje, vamos colocar assim, de monitoramento de rios na qualidade ambiental. Vamos fazer uma live sobre isso ainda. Exatamente. Então aí você pode convidar os meus colegas lá para participar. E a gente agradece a oportunidade de mostrar o nosso serviço e a gente, se Deus quiser, vamos expandir essa rede aí quanto antes e gerar informação, se Deus quiser. Obrigada por estarem junto conosco aqui. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.